Amados irmãos, eu vou ler apenas um versículo e vamos falar um pouco e vamos ver o vídeo. Depois retornaremos e continuaremos lendo a palavra e nela meditando. Eu quero começar com os irmãos, vamos ler muito a Bíblia hoje, muito, prepare-se. Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. Salmo dos filhos de Corá. Diz assim o texto. Salmo 85, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Amados queridos irmãos, este salmo já fala da vinda do Messias. Este salmo, neste versículo, já fala da crucificação de Jesus Cristo. Amados queridos irmãos, estávamos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos do Senhor. Nós merecíamos sobre nós a ira de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que a justiça de Deus foi aplicada em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar por nossos pecados. Levou sobre ele os nossos pecados. Entre meio-dia e 3 horas da tarde, se fez escuridão, se fez trevas, os nossos pecados desceram sobre Jesus, ele sentiu a dor, o peso do pecado, ele clama: Pai, por que me desamparaste? Não havia possibilidade de Deus estar presente ali pela quantidade ou pelo pecado que existia naquele local. Jesus Cristo morrendo como um cordeiro pascal, ele pagou por nossos pecados. E agora estamos justificados gratuitamente na graça ou pela graça de Deus. Não merecíamos, mas o Senhor nos deu este presente. Por isso o texto do Salmo 85, versículo 10 diz: a justiça e a paz se beijaram na cruz de Cristo. Então, para nós, hoje é um momento de enorme alegria. A Páscoa talvez seja a comemoração da Páscoa seja a segunda maior comemoração que nós temos. A primeira, sem dúvida nenhuma, é o Natal, o nascimento de Jesus, e a segunda é a ressurreição de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua graça como unigênito do Filho de Deus, e ele morreu por nós. Então hoje é um momento de alegria, hoje é um momento que eu gostaria de estar com os irmãos, eu gostaria de estar participando da ceia, coloquei toga, porque hoje é um dia de festa, muita alegria. Gostaria de estar com os irmãos. E quando olhamos e vemos a igreja vazia, o nosso coração dói. A única pessoa que está aqui conosco hoje é a Selma. Temos o Eduardo, o Dudu no som, temos a Selma que veio tomar conta do pastor, temos ali a Duda e temos o Pablo que estão trabalhando na projeção. E sabemos que os irmãos estão em casa, mas queríamos estar juntos. Queríamos compartilhar juntos nesse momento. Queríamos participar da Santa Ceia juntos. Muitos irmãos me perguntaram: pastor, não seria possível nós participarmos da ceia individualmente nas nossas casas? Não é correto. Porque a ideia da ceia é a unidade do corpo, é estar junto, é lembrar do momento do amor de Deus, da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da vitória. Porque na cruz a justiça e a graça se beijaram. Não há sentido. Mas sei que os irmãos, alguns estão reunidos em família. Tem essa possibilidade. E deve haver um momento especial na sua casa, em que vocês vão orar e profundamente sentirem em seu coração a alegria da salvação. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e veio habitar entre nós,
morreu e 3 dias depois ressuscitou. Morreu numa sexta-feira, chamada por nós hoje de Sexta-feira da Paixão. No sábado, chamado Sábado de Aleluia, não havia o que fazer, as mulheres descansaram no Senhor, como nós temos que aprender a descansar no Senhor, como Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. É comprovado, é fato verídico, pessoas viram, pessoas registraram. E é um momento de alegria. E nós vamos então mostrar, viu? Peço aos irmãos aí, podem iniciar o vídeo. Bom dia, igreja. Então, a UPA não vai poder apresentar a peça de Páscoa esse ano, mas a gente não podia deixar essa data tão importante passar em branco. Então nós vamos declarar o nosso amor a Jesus. Digno ao Cordeiro, que foi morto. Santo, santo e Iá. Um novo cântico. Ao que se assenta Sobre o trono do céu. Santo, Santo. Santo, Deus Todo-Poderoso. Que era e é e há de vir. com a criação eu canto. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. está vestido do arco-íris, Sons de trovão. Luzes, Relâmpago. Louvores, Honra e glória. força, E poder para sempre. Ao único Rei eternamente. maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Fôlego de vida. Misteriosa água-viva. Jesus. Sobre o trono do céu. Ok, passaram o vídeo? Passou o vídeo todo? Devido às dificuldades que temos, a minha voz teve que ser cortada para que o vídeo fosse lançado, fosse projetado. Agradecemos muito carinhosamente a Kézia e o Renato, que prepararam esse material, viu? Que me fez chorar de alegria em ver os nossos adolescentes, alguns que nós conhecemos bem pequenos, aqui falando de forma maravilhosa essa mensagem para a nossa igreja. Sim, até de Portugal, o filho da Josi, né? Como é o nome dele? Dudu? Como é o nome do baixista que está lá em Portugal? Arthur, esqueci teu nome. É o rei Arthur, muito obrigado. Você, como todos os outros que participaram desse momento. O que é, Dudu? Faz muita falta, não é? Faz muita falta. Amados queridos irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz. Às 9h da manhã ele foi pregado numa cruz, pregos enormes, longos, né, quase 20 centímetros cada prego, 2 centímetros, né, 1 centímetro de espessura, prendiam as mãos, os pés de Jesus, as suas costas estavam dilaceradas de chibatadas que receberam, seu rosto machucado de socos que recebeu, a sua cabeça ferida com uma coroa de espinhos que lhe fazia sangrar, estava dolorido, estava muito machucado, e ele fora acusado de 2 crimes. Primeiro crime, blasfêmia contra Deus, porque ele se mostrava como o próprio Deus. E o segundo crime seria a conspiração contra o Império Romano, porque ele era chamado de rei dos judeus. Os judeus, fariseus, saduceus, a liderança se une aos gentios romanos, autoridades, para matarem a Jesus. E naquele momento, a maior preocupação de Jesus, pendurado naquela cruz, de 9h da manhã até as 3h da tarde, a preocupação dele não era com a sua vida, não era com a sua dor. A preocupação principal de Jesus era com você, era comigo, era conosco, era com aqueles que lá estavam. E ele transforma aquele cenário terrível dele pregado numa cruz numa imensa e maravilhosa aula de teologia para nós.
pregado naquela cruz, Jesus traz 7 palavras, 7 ensinamentos, ouvidos pelas pessoas e registrado pelos que lá estavam. A primeira palavra que Jesus traz é uma palavra de perdão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Bíblia aberta. Bíblia aberta. Lucas 23, 34. Primeira palavra de Jesus quando estava pregado numa cruz. Lucas 23, 34. A primeira palavra de Jesus foi Pai, como está aqui, né? Vamos ler o texto então, como ele se apresenta. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma palavra de perdão. Jesus atenua a culpa dos seus executores. O grande amor de Jesus é derramado naquele momento, pedindo que eles sejam perdoados, oferecendo aos pecadores o caminho da salvação. Jesus está pronto a amar e a perdoar todos aqueles que estão tocados pelo Espírito Santo, que sentem no seu coração esse imenso amor, a necessidade de se aproximarem e pegarem em Cristo Jesus, segurarem nele. Jesus está pronto para amar e para perdoar, na primeira palavra que ele trouxe na cruz. A segunda palavra que ele trouxe está aqui em Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Jesus diz assim, Lucas 23, 42. Jesus diz assim, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perfeito. Jesus está crucificado ao lado de 2 malfeitores. E um deles, então, fala exatamente o que nós lemos no versículo 42. Lembra-te, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe responde, então: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não, Jesus não está dizendo, uma verdade eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso no futuro. Não, Jesus diz assim, hoje, e Lucas em inúmeros textos faz essa referência quando diz hoje, quando tu morreres, tu estarás comigo no paraíso. Quando nós morremos, o nosso corpo que é pó, retorna à terra e volta a pó, mas o nosso espírito na mesma hora vai desfrutar com Deus das maravilhas celestiais. Ainda não estaremos na cidade santa, que estará sendo preparada, e somente quando Jesus voltar, aí sim, todos nós juntos desfrutaremos da cidade celestial. Aquele homem era um transgressor, aquele homem era um bandido, aquele homem era um matador, aquele homem merecia uma morte difícil. Mas naquele último momento, aquele homem se arrependeu. Naquele último momento, aquele homem sentiu uma transformação no seu coração, sentiu o desejo de segurar na mão do Senhor e dizer: Pai, perdoa os meus pecados. E ouvir a mesma palavra que Jesus dissera: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso mostra que a salvação não é pelas obras, não é pelo mérito, é uma dádiva gratuita de Deus, graciosamente Deus derrama sobre nós. A terceira palavra de Jesus, quando estava sendo crucificado, está aqui em João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Encontramos o texto.
Encontramos. Vendo Jesus sua mãe Maria, e junto a ela o discípulo amado João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo João: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus estava preocupado com a sua mãe. Jesus estava preocupado de como ela continuaria vivendo. Ele era o irmão, o filho mais velho. Os seus irmãos não acreditavam ainda nele como filho de Deus. E nesse momento ele pede a João: toma conta da minha mãe. Leva minha mãe. Consola, conforta a minha mãe. Jesus está sempre pronto a cuidar das pessoas no seu entorno. Ele demonstrou imenso amor pelas pessoas, imenso amor por nós, e nos ensina que devemos ser como ele, preocupado com as pessoas, com as necessidades das pessoas. Daí nós estamos nesse momento difícil, mas estamos preocupados com o banco de alimentos, no mandar alimentos para os necessitados, para os carentes. Algo diferente aconteceu. Fizemos as bolsas de alimento, informamos, e as pessoas rapidamente desceram e levaram as suas bolsas, porque antes muitas vezes dependiam do pastor levar, alguém levar, as bolsas demoravam algum tempo, mas houve uma necessidade urgente e premente de pegar essas bolsas, demonstrando que nós temos que continuar ajudando a esses como outros irmãos que estão passando por momentos difíceis. Naquele momento Jesus pensou na sua mãe, na sua família, nos necessitados. A quarta palavra de Jesus está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. É uma palavra de desamparo. Olha o texto, diz assim. Nós vamos ler a partir do 45. Paulo, bota o 45, volta um pouquinho. Isso. Diz assim. Desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta é... Que horas é? 9 da manhã? 9, não é? Até a hora nona... Perdão, hora sexta é meio-dia. De meio-dia às 3 da tarde, a hora... Isso, a hora nona. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? O texto está em hebraico, agora está a sua tradução aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Repare, eu fiz questão de ler o texto anterior que fala da escuridão, das trevas. Naquele momento os nossos pecados desciam sobre Jesus, todos os que já cometemos, estamos cometendo ou cometeremos, e temos que lutar para nos afastarmos desse pecado, mas eles vieram sobre Jesus como uma forma de trazer a nós perdão, como uma forma de conseguirmos estar justificados perante Deus. E naquele momento, devido ao pecado, Deus tem que se afastar, e Jesus diz: Senhor, por que me desamparaste? Nesse momento, o peso do pecado machucava Jesus. Ele foi desamparado na cruz para que eu e você fôssemos amparados por toda a eternidade. Ele está desamparado, ele está sofrendo para que nós tenhamos a vitória, para que nós tenhamos a vida eterna. Ele grita de dor: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra é uma palavra de agonia física, está em João 19, 28. João 19, 28. Aqui está. João 19, 28. É uma referência ao Salmo 22, versículo 15. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ali na cruz, Jesus sofreu fisicamente. Na cruz, Jesus sofreu moralmente. Na cruz, Jesus sofreu espiritualmente. Na cruz, Jesus
teve uma morte que substituiu o nosso pecado. Nós é que merecíamos estar morrendo naquela cruz, pelo nosso afastamento de Deus, por termos nascido no pecado, por estarmos escravos do pecado. Mas Jesus se deixou morrer. E naquele momento de uma dor física intensa, ele grita: tenho sede, tenho sede. Cumprindo o que fala no Salmo 22, versículo 15. A sexta palavra na cruz que Jesus nos traz está em João 19:30. João 19:30. Diz assim, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Para entendermos melhor esse consumado, é a palavra grega tetelestai, que significa está pago. Está pago. Não há mais nada a pagar. A nossa dívida com Deus estava quitada naquele momento, porque nós não tínhamos condição nenhuma de pagar a nossa dívida. Olha a dificuldade de muitas pessoas no momento atual. O governo se preocupando, liberando dinheiro, R$600, liberando bolsa de alimento, liberando aquilo, porque elas não têm condição, mas não será suficiente. E nós também, amados queridos irmãos, não temos condição de pagar pelos nossos pecados. Somente Jesus poderia fazer isso, um Cordeiro Pascal, o homem sem pecado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele diz naquele momento: está pago, a conta do nosso pecado está paga. Jesus estava nos últimos momentos de vida, sofrendo numa cruz. E agora vem então a palavra derradeira, a palavra final, que está em Lucas 23:46. Lucas 23:46. É a palavra final de Jesus na cruz, onde ele está rendendo o seu espírito ao Pai. Ele está morrendo pelos nossos pecados, pelos meus, pelos seus. A obra de redenção, de salvação, estava sendo completada. Ele diz assim, Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, morreu, descansou. Esta foi a palavra derradeira, a palavra final. Jesus matou a nossa morte com a sua morte. Se Jesus não tivesse morrido desta forma, nós teríamos a morte espiritual, o afastamento permanente de Deus, e ressuscitando dentre os mortos para ser o nosso glorioso Redentor. Como assim, pastor? Porque o nosso Cristo não está morto. Falamos da cruz, falamos da morte, falamos do sofrimento, da preocupação dele conosco, mas a nossa cruz está vazia. Em algumas igrejas se coloca um Jesus Cristo sofrido, preso na cruz, ensanguentado, mas Jesus não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. 3 dias depois ele voltou a viver. É testemunhado pelas mulheres que o veem e abraçam a sua perna. Lá em João, o texto fala. E subiu aos céus, é o nosso advogado de defesa. O túmulo está vazio. O berço da igreja é Jesus Cristo, é o túmulo vazio. É o grito de vitória, é o grito de triunfo sobre a morte. Nós não adoramos um Cristo morto, um Cristo preso na cruz. Nós adoramos um Cristo que ressuscitou, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que subiu aos céus, um Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, o nosso advogado de defesa. É esse o Cristo que nós adoramos. Esse é o berço, este é o fundamento da igreja. Repetindo, Jesus matou a nossa morte com a sua própria morte. Amados queridos irmãos, o túmulo vazio é essencial para que nós possamos compreender a intensidade e profundidade do amor de Deus por nós.
Se nós lermos, há um texto longo, deixe-me ver que horas está. Temos tempo, temos texto. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Os irmãos estão em jejum, a grande maioria, em breve estarão se alimentando com a família. 1 Coríntios, capítulo 15. É um texto longo, irmãos, mas é um texto importante para nós entendermos que a ressurreição de Cristo é um fato inegável, é um fato indispensável e é um fato incomparável. Reparem, ele traz mais algumas informações muito interessantes. O texto diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, acompanhe em casa com a sua Bíblia, acompanhe a leitura que estarei fazendo, diz assim, carta de Paulo à igreja em Corinto, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois Jesus foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, Jesus foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, um apóstolo posterior à vida de Cristo aqui na terra, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nós nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a posteridade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés.
E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amados, queridos irmãos, a ressurreição de Cristo é um fato inegável. Inegável. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras, cumprindo tudo aquilo que era trazido pelos profetas do Antigo Testamento. Não foi um acidente. Foi a agenda de Deus, foi um plano de Deus, foi a proposta de Deus. Sua morte foi pública, a sua ressurreição foi confirmada por inúmeras testemunhas que viram Jesus Cristo ressuscitado da morte 3 dias depois de ter sido enterrado. Alguns tentaram negar a morte e a ressurreição de Cristo. Veja lá em Mateus 28, 11 a 15. Pagam aos soldados que viram o anjo descer e remover a pedra e Jesus ressuscitar. Pagam, os judeus pagam para que eles neguem que aquilo aconteceu. Mas as mulheres, quando chegam no túmulo, a pedra estava retirada, porque o anjo a retirou. Jesus está vivo, a sua ressurreição mudou o curso das nossas vidas e mudou a vida daqueles discípulos, homens muitos iletrados, humildes, que tinham dúvidas, se transformaram em grandes pregadores, grandes evangelistas, multidões foram transformadas, porque aqueles homens viram, presenciaram, sentiram a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato indispensável, porque se Cristo não ressuscitou, permaneceríamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram, não tem nova esperança. Se Cristo não ressuscitou, o texto fala que nós estamos mentindo na nossa pregação, mas Ele ressuscitou, é um fato inegável. E a nossa esperança não se limita apenas a esta vida, nós temos a certeza da vida eterna. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Nós caminhamos para um amanhã radioso, nós estamos sofrendo com uma pandemia, estamos restritos à nossa casa, alguns estão com medo, mas nós temos algo muito maior e muito melhor, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que nos garante um amanhã glorioso, uma vida eterna maravilhosa. Caminhamos para uma manhã radiosa de imortalidade e gozo eterno. Terceiro ponto, a ressurreição de Cristo é um fato incomparável. Ele levantou-se da morte como primícia dos que dormem, foi o único que ressuscitou em corpo e espírito e subiu aos céus. É o primeiro, é o primogênito e posteriormente nós seremos levados. Quando Ele voltar, nós seremos levados. Ele abriu o caminho e nós o seguiremos. Como morremos em Adão, seremos glorificados em Jesus Cristo. Em Adão entrou a morte, entrou o pecado, entrou a separação entre nós e Deus. Com Jesus Cristo foi refeito esse caminho, foi religado esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A ressurreição de Jesus Cristo tirou sobre nós o peso da morte. A sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Nosso corpo será imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Estaremos com Cristo eternamente. E com Ele reinaremos para sempre. Viram como a Páscoa é importante? Viram como a Páscoa é importante? Nós aprendemos, amados, com o Cristo Jesus, que sexta-feira estava preso numa cruz, palavras maravilhosas, palavras de amor, palavras de consolo, mostrando que o plano de salvação, a agenda de Deus se cumpria naquele momento.
Ele poderia ter rogado as forças da natureza, os ventos do mar da Galileia soprariam, libertariam. Não, ele poderia ter clamado, os anjos desceriam do céu, porque ele tem todo o poder no céu e na terra, e o libertariam. Não, ele poderia ter animado a tantos que receberam milagres, alimento, pão, peixe, para que o libertassem. Não, Jesus se deixou morrer, ele não se defendeu, irmãos. Se ele se defendesse, ninguém o acusaria e jamais ele seria morto numa cruz. Não, foi culpado de ter atentado contra a palavra de Deus, foi culpado de ter atentado contra o Império Romano, ele não se defendeu. E na cruz nos ensinou. E 3 dias depois ele ressuscita, de forma maravilhosa. O anjo desce do céu, remove a pedra da caverna, pessoas veem Jesus Cristo, dezenas, centenas de pessoas veem Jesus Cristo. O próprio Paulo diz que depois de Jesus Cristo subir aos céus, Jesus Cristo fala com ele. Amados, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é inegável, ela é indispensável, senão como pagaríamos pelo preço do nosso pecado? Estaríamos mortos, não teríamos a certeza da vitória, da vida eterna. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. E a ressurreição de Cristo é um fato incomparável, porque nunca, antes nem depois, algo semelhante aconteceu. Hoje é Páscoa. Normalmente, nesse período, eu gosto de brincar com vocês. E fico perguntando assim, comidas gostosas, ovos de chocolate, presentes para as crianças. Nada disso mais é possível. Contidos, restritos. Mas nada tira a alegria, a grandeza, a importância da festa da Páscoa. Você e sua esposa dentro de casa, você e seus filhos dentro de casa, ou você que está sozinha, nada tira a importância da comemoração da Páscoa, porque Cristo ressuscitou. É inegável. É essencial para a nossa vida. E nada jamais semelhantemente aconteceu. Por isso, eu só posso dizer uma coisa para você. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Que seja um momento glorioso, apesar das dificuldades. Que nós possamos aprender que a agenda de Deus se cumpre. O plano de salvação se fez de forma concreta. Jesus morreu para que nós não morrêssemos. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos e temos vida, e vida em abundância. Inicia aqui e continua depois, ao lado do Pai, ao lado dele. Nós vamos orar. Senhor, nunca tivemos uma Páscoa como essa, separados, restritos à nossa casa, ao nosso espaço. Mas o nosso coração continua alegre, porque Jesus ressuscitou. A morte não o reteve. Nosso Cristo não está pregado numa cruz. Nosso Cristo não está enterrado numa caverna. Nosso Cristo ressuscitou em corpo e em espírito e subiu aos céus. Está sentado à tua direita, Senhor, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. É o nosso advogado de defesa. E aguardamos com ansiedade a sua volta. Os sinais cada vez se mostram mais claros. Que Jesus está voltando. Em breve, Senhor Deus, o céu mostrará isso. Raios virão do Oriente para o Ocidente. As trombetas tocarão. E nós veremos teu Filho Jesus descendo na glória celestial. E nos prostraremos aos seus pés. Os mortos ressuscitarão em corpo e receberão de volta o Espírito.
E aí desfrutaremos da total intensidade da vida eterna. Cristo já ressuscitou. Hoje é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou e com Ele houve uma nova esperança, uma nova vida, um novo caminho para cada um de nós. Para isso, Senhor, temos que crer. E se há alguém que está nos ouvindo, que ainda não crê neste Jesus como teu Filho, alguém que morreu e levou os nossos pecados, que ressuscitou 3 dias depois de morto e subiu aos céus, ele não tem essa esperança. Toca o seu coração, Senhor. Toca o seu coração. Aí onde ele está, que ele se ajoelhe no chão, que ele chore, que ele clame, que ele sinta, Senhor Deus, a dor do Cristo naquela cruz, mas a alegria da salvação. Que ele sinta que existe um novo caminho, porque teu Filho Jesus ressuscitou e nos dá uma vida, uma nova vida. Que Deus nos abençoe, Senhor, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém. Cristo já ressuscitou. Ele morreu para que você tenha vida, vida